Boa noite, professor. Eu sou Marcos Valério da Silva e formo a equipe com a Eudiane Silva de Almeida. E nós estaremos apresentando a partir de agora o trabalho referente ao estudo de usabilidade com heurística no site Submarino. Vamos falar primeiramente da consistência do projeto visual, certo? E essa é a página. Essa página ela foi atualizada recentemente, mas essa página não deixa de ser a página do site. Ok, vamos lá. Consistência e comportamento inesperado. Pelo que nós podemos observar, esse site ele mostra outro aspecto que pode causar dúvidas para o usuário na opção atendimento. No menu horizontal, quando ela é selecionada, uma nova tela é aberta. E certamente o usuário esperaria encontrar uma tela com o chat ao vivo. Essas pequenas sutilezas aparentemente pouco interferem na funcionalidade do site, mas podem ser muito significativas para a sua usabilidade. O uso inadequado de ícones. Um problema grave é a não utilização de ícones em seu menu. Isso pode confundir o usuário. Como você pode ver aí, nós temos opções tanto do lado esquerdo da parte do centro quanto no próprio centro, mas é que a opção de ícones, no nosso ver, é necessária para que seja melhor para o usuário. A gente tem a opção ali, Olá Visitante, temos alguns menus, mas os ícones são muito vagos e nós somos acostumados com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de interação entre o homem e o computador, né, no nosso dia a dia. Você pode observar que na outra parte do site a gente tem essa opção, mas ele não aparece de cara assim que a gente abre o site. Vamos falar um pouco do feedback, né, que a gente conseguiu ter. O site fornece alguns bons recursos de feedback, como as imagens de erros enviadas quando algum erro é cometido. Logicamente, o usuário vai lá, digita um e-mail que já está cadastrado, ele vai aparecer a opção e-mail cadastrado. O usuário digita qualquer coisa em seu e-mail, ele sempre vai dar esse feedback, entre outros erros que ele nos reporta. No caso, você preenche todos os campos e vai finalizar o cadastro e esquece de ao menos um, ele vai aparecer esse xizinho aí mostrando a opção de que não está preenchido. Daí alguns itens serão apagados, como senha e até nome do usuário. Às vezes você vai ter que redefinir essas configurações. Foi isso que eu pude perceber justamente com a minha parceira de equipe. Níveis de habilidade e recursos visuais. Os recursos visuais, como fotografias e ícones, são excelentes ferramentas para principiantes. No caso, as pessoas que estarão acessando o site pela primeira vez, que vai ter uma autodidática bem acessível, bem fácil de ser compreensiva e compreendida, para poder ajudar os usuários a visualizar melhor as ações. O site avaliado em sua página inicial apresenta fotografias, slides representativos de grupos específicos de cada loja e departamento. Isso faz com que o usuário, pelo simples olhar da tela, se dirija para a loja desejada. Níveis de habilidades
para nós usuários. As interfaces bem projetadas devem permitir também o uso de aceleradores, isto é, deve permitir o uso de teclas de função e de comandos introduzidos pelo teclado, que tornam a interação mais rápida para o usuário. O Submarino não permite que o usuário navegue por suas opções usadas no funcionamento. Percepção humana. O site Submarino praticamente não pode ser personalizado, não possibilitando alterações no seu tamanho de suas fontes, nem via browser. Isso pode prejudicar a percepção de pessoas, principalmente das mais idosas, que precisam escolher fontes maiores para conseguirem visualizar o conteúdo. Como você pode ver, a gente deixa um exemplo aí do a mais ou a menos, para tanto aumentar a tela quanto diminuir a tela, para poder facilitar que o usuário tenha esse acesso. Metáforas. O Submarino.com.br no primeiro momento apresenta apenas a opção de comprar e não coloque ou remova da sacola. Este ícone apenas aparece quando o cliente clica em comprar, como mostra a figura abaixo. Como vocês podem ver nessa figura aqui abaixo, a gente tem a opção comprar, o clique, entre outras opções. Minimização da carga horária de memória. A barra de pesquisa e o menu que contém os setores que significam bem exibidos, não importa o departamento de usuários que esteja navegando. No caso, nós sempre teremos aqui os menus para poder sempre estar olhando, escolhendo o tipo de modalidade que a gente quer, sem interferir numa compra, até na análise de produto. Classificação funcional. As barras de menus fornecem uma lista de opções para o usuário, que consistem de uma boa maneira para uma pessoa acessar funções não constantemente solicitadas. Seu conteúdo depende do site, mas, geralmente, as diversas páginas de um site possuem barras semelhantes, com seus itens dispostos um ao lado do outro, no caso do menu horizontal, ou um abaixo do outro, no caso de um menu vertical. O item do menu horizontal, ao ser clicado, pode mostrar um submenu abaixo dele. Nesse caso, os nomes dos itens são posicionados um abaixo do outro. Uma das vantagens de um menu pull-down é que ele só é chamado quando necessário, economizando assim espaço de tela sem a poluir com uma série de opções que podem confundir o usuário. Bem, continuando com a nossa apresentação, a manipulação direta dá às pessoas a sensação de que estão controlando os objetos representados no computador. O objeto manipulado deve permanecer visível enquanto sobre ele estiver sendo realizada uma operação, e o efeito dessa operação deve ser imediatamente notado. Então, o site estudado destaca bem os objetos selecionados. Quando o mouse passa por cima de algum item de menu, ele é destacado. A gente vê isso em outros sites também. Exibição apenas de informação. Para facilitar a assimilação, devem ser usadas sempre que possível janelas distintas
para mostrar informações de diferentes tipos e pelo menos uma parte de cada janela deve poder ser vista. O site analisado atende bem esse requisito. Quando o usuário acessa a revista Submarino, que na realidade é outro tipo de informação, ela é aberta em uma nova janela, conforme mostrado na figura abaixo. Projeto independente da resolução. O site da Submarino.com se comportou muito bem em relação a esse aspecto, tendo em vista que o mesmo se adaptou muito bem em todas as telas em que for aberto, inclusive em smartphone, aplicativos em smartphone. Entrada de dados, mecanismo de ajuda. O site Submarino ele não possui o botão de ajuda que auxilia o usuário com eventual dúvidas. Porém, acima do menu existem as opções que ajudam como atendimento, meus pedidos, minha conta e entre outros. Entrada de dados, prevenção de erros. Deve-se exibir no menu que não podem ser selecionados no estado corrente do sistema. O submarino.com.br implementou esse mecanismo. Quando o item é retirado da sacola, o ícone de retirar item é imediatamente inibido. Da mesma forma, quando a sacola é toda esvaziada, a tela da sacola é substituída por outra, com a mensagem de voltar para a página inicial ou escolha outro produto. Entrada de dados, prevenção de erros, orientação para a entrada correta de dados. Um dos objetivos de uma boa interface é evitar que os usuários cometam erros. Uma interface bem projetada deve promover mecanismo de prevenção de erro, de modo que o usuário não escolha uma opção inválida para só receber uma mensagem de erro. O site apresenta alguns desses mecanismos. Minimização de entrada de dados. Ao digitar o CPF, o site automaticamente preenche os campos cidade e estado e disponibiliza os demais campos, assim facilitando para o usuário não cometer erros. E também é um ganho de tempo. Prevenção de erros, customização. Uma boa interface deve permitir que o usuário... Como faz se eu voltar? Corte. Entrada... Repetindo. Entrada de dados, prevenção de erros, customização. Uma boa interface deve permitir que o usuário customize seus comandos e mensagens. Esse recurso não é fornecido pelo Submarino. Uma falta. Recuperação de erros. A recuperação de erro da informação quando erramos o e-mail ou até mesmo a senha, por exemplo. Quando você vai fazer o preenchimento e erra algo, automaticamente aparece uma mensagem de erro. Grau de prioridade. Requisitos do site submarino.com. Consistência. Projeto visual, sim. Comportamento inesperado, sim. Uso adequado de ícones, sim. Feedback, sim. Níveis de habilidade. Recursos visuais, sim. Outras facilidades não encontramos. Percepção humana. Uso apropriado da cor, sim. Metáforas, não encontramos. Minimização da carga de memória. Lei de Miller para menus. Classificação funcional, mecanismo de ajuda, todos esses itens nós encontramos. Prevenção de erros, inibição de itens, orientação para a entrada correta de dados, minimização da entrada de dados, todos esses itens observamos. Customização, não. Recuperação de erros, sim. Fim da apresentação.